Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Landesic, sou cardiologista e cardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. E aí, Bárbara, eu soube que você trouxe um artigo muito bom para a gente discutir na sessão do Echo Journal Club de hoje. Conta para a gente sobre o que é o artigo que você vai apresentar hoje, o que é que a gente vai discutir na noite de hoje. Hoje o assunto é de strain longitudinal global do ventrículo esquerdo como um preditor de mortalidade nos pacientes com choque cardiogênico. Esse é um artigo da ESC, agora de 2025, e que fala então, será que o strain global longitudinal do ventrículo esquerdo é um preditor de mortalidade mesmo em pacientes com choque cardiogênico? Então esse estudo vamos lá. Vou fazer uma introdução ao choque cardiogênico. Todo mundo sabe que é um estado de insuficiência circulatória com risco de vida, alta mortalidade, com características de redução de contratilidade cardíaca, baixo débito cardíaco, hipoperfusão de órgãos, então é uma doença muito grave, que requer uma análise completa, então, da função cardíaca e hemodinâmica para se tratar adequadamente. Isso a gente faz com poucos, mesmo que a pessoa não seja cardiologista. Esse é um artigo muito importante para, mesmo não cardiografistas, que a gente entenda como fazer a avaliação pelo POCUS, como é importante a avaliação pelo POCUS. E a ecocardiografia, obviamente, tem vantagens, que é uma avaliação não invasiva à beira do leito, não tem risco para o paciente, faz uma análise diferenciada da função cardíaca e avaliando, então, o desempenho do miocárdio. A gente costuma falar sobre a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, obviamente, é muito simples de fazer essa avaliação, né, à beira do leito, mas as limitações são, porque a fração de ejeção do ventrículo esquerdo tem uma sensibilidade comprometida por condições de carga, a gente já sabe, é influenciada por alterações estruturais do coração, valvares, hipertrofias, e é dependente de suposições geométricas, então não é tão simples e não reflete tão bem. Então o artigo vem falando então que o strain longitudinal global do ventrículo esquerdo como uma fonte, então, que seria mais segura para essa análise de pacientes com choque, ao invés da fração de ejeção do ventrículo esquerdo. E o que é o strain? O método de strain, então, é uma análise do strain miocárdio por speckle tracking, e ela avalia, então, a deformação do músculo cardíaco. Ela tem vantagem de ser consistente, reprodutível com a função sistólica, supera as limitações intrínsecas da fração de ejeção, como eu já disse, e já é aplicada, né, com desfechos em várias doenças, insuficiência cardíaca aguda, amiloidose, doenças hipertróficas. A gente já sabe que é muito bem validado o strain. E então o artigo fala que o artigo vem querendo mostrar que o strain obtido pelo speckle track foi analisado então como um preditor de mortalidade hospitalar e em um ano. Então, como é que foi o estudo? Foi uma população de pacientes que foram admitidos com choque cardiogênico na UTI cardíaca da Mayo Clinic entre 2007 e 2018.
Os critérios para entrar nesse estudo foram: os pacientes entraram na UTI em uso de agentes vasoativos e ou suporte circulatório mecânico e fizeram o eco até 24 horas após a admissão no CTI. Foram analisados vários parâmetros, como strain, fração de ejeção e outros parâmetros ecocardiográficos por um especialista certificado, obviamente. E os desfechos foram: o desfecho primário seria a mortalidade intra-hospitalar e o desfecho secundário, eles seguiram os pacientes a mortalidade em 1 ano. Esses pacientes foram divididos por classificações de quartis. O strain considerado quartil 1, que seria o melhor quartil do strain, que é considerado no trabalho, são aqueles pacientes com strain maior que 9,7%. E o quartil 4 são aqueles pacientes com strain menor ou igual a 5. Vocês percebem que todos esses são strains muito reduzidos, mas eles conseguiram subclassificar em 4 quartis e mostrar a gravidade aí desse strain na mortalidade. Então, foram aproximadamente 600 pacientes incluídos, uma mediana de idade de 69 anos. A fração de ejeção média desses pacientes foi de 31% e o strain mediano deles foi de 7%. Os diagnósticos principais desses pacientes com choque cardiogênico, 66% com síndrome coronariana aguda e 34% foram admitidos com parada cardíaca, né? E 82% desses pacientes foram admitidos com drogas vasoativas e 50% deles tinham suporte circulatório mecânico. Bem, então, esses pacientes, então, tiveram as características demográficas, todas muito bem documentadas nessa tabela aí de acordo com os quartis. Então, características demográficas, de comorbidades, o diagnóstico de admissão entre os quartis de strain. Então, vamos lá. Repetindo, então, foram divididos em 4 quartis e as características ecocardiográficas dos parâmetros ecocardiográficos de acordo com o quartil foi mostrado nessa tabela 2, que apresenta, então, a análise dos parâmetros ecocardiográficos nessa coorte de 600 pacientes aproximadamente, estratificados, então, em quartis de strain. Então, a análise indica diferenças, altamente significativas, olha o valor, o P aqui, altamente significativos, o P menor que 0,001, entre os quartis para todos os parâmetros. Então, sugerindo que o strain é fortemente associado à gravidade da disfunção cardiovascular nesses pacientes. Parece óbvio. Obviamente, os pacientes com choque cardiogênico vão ter um strain reduzido, né? Mas o artigo conseguiu comprovar isso. A tabela 3 mostra, vocês conseguem ver, essa é uma análise univariável e multivariável de mortalidade hospitalar, e ela consegue mostrar que pacientes com choque cardiogênico, o strain, a presença de parada cardíaca e a disfunção do ventrículo direito, olha só, essa veio para mostrar a importância do ventrículo direito nesses pacientes, foram os maiores preditores e independentes de mortalidade hospitalar, superando medidas, então, convencionais, como a gente pode ver aqui, de fração de ejeção, débito cardíaco, uso de suporte circulatório. Então, esses 3, strain, parada cardíaca e disfunção do VD, são os principais preditores de mortalidade. Bem, 29% dos pacientes morreram durante a internação, entre eles 20% morreram na UTI, e existe um aumento de risco para cada 1% de redução no strain. Então, cada 1% de piora no strain se associou, então, olha aqui no odds ratio, a 21% no risco de mortalidade hospitalar após ajuste para várias variáveis ecocardiográficas. Então, vocês percebam, então, que o strain conta e aumenta a mortalidade. Eles fizeram essa figura da relação de mortalidade intra-hospitalar e no CTI com os quartis de strain, ou seja, strain maior que 9,7%, até o quartil 4, que é o strain menor que 5%. Então, quais foram as conclusões dessa figura? Quanto menor o strain, maior a mortalidade, lógico. A gente percebe aqui, mortalidade no hospital é alaranjada e mortalidade no CTI é azul.
que é uma progressão clara, consistente de taxa de óbito, conforme a função miocárdica piora. Então, no quartil 4, com o strain mais reduzido, obviamente, eles morreram mais. E o aumento da mortalidade é mais pronunciado na UTI cardíaca, sugerindo que o strain está fortemente associado à gravidade inicial da apresentação. Esses pacientes no quartil 4, ou seja, strain abaixo de 5%, apresentaram então a pior evolução, o que já é esperado, com quase 1 em cada 2 pacientes indo a óbito na internação. O artigo mostra, então, a distribuição do strain de acordo com os quartis. Ele mostra que pacientes com strain mais baixo, que é aqui esse vermelho, esse marrom aqui de cima, o strain mais baixo tem a pior função ventricular. A gente vê aqui, usam o maior número de drogas vasoativas, estão aqui nessa tabela um estágio mais avançado do choque e tem uma mortalidade muito maior, então mesmo com categorias semelhantes de gravidade clínica. Então, a gente já sabia, já esperava que o resultado fosse esse, mas ele volta a reforçar que, apesar do número de drogas vasoativas, do estágio do choque, o strain reduzido conta muito como um preditor de mortalidade. Nessa tabela, com modelo univariável e multivariável, de mortalidade em um ano, a gente conseguiu alguns valores significativos. O strain global longitudinal tem uma razão de risco de 1,17 para cada 1% de piora no valor do strain, ou seja, o strain é um forte preditor e significativo de mortalidade em um ano. A parada cardíaca está associada também ao maior risco de morte em um ano. O score Apache, que foi considerado nesse trabalho, que é um score de gravidade clínica, mostrou que quanto mais grave o paciente na diminuição, maior risco de morte, né? O score Apache pior, obviamente, causa mais morte. E a relação L foi considerada também. O artigo conseguiu mostrar que a relação L é menor que 0,001. A pressão diastólica elevada também previu maior mortalidade. Vamos lá. A outra figura é um artigo que tem muitas figuras, foi muito bem estudado, foi um artigo muito bonito. Mostrou a mortalidade por todas as causas em um ano. E o que eles conseguiram mostrar? Essa figura mostra uma comparação em barras de mortalidade hospitalar entre 4 grupos, os 4 quartis, né? A gente percebe que a linha azul mais superior são aqueles pacientes com o strain alto, certo? E a linha mais inferior, as linhas mais vermelhas, são aqueles pacientes com strain mais baixo, né? Então, a gente consegue perceber pelos quartis e categorizados em strain e fração de ejeção que a maior mortalidade ocorreu em pacientes com strain abaixo da mediana, independente, então, da fração de ejeção. Então, ele pode ter fração de ejeção alta, medida pelo eco, mas se o strain é baixo, esse paciente vai morrer mais. Então, pacientes com fração de ejeção preservada, mas com o strain reduzido, ainda apresentaram nesse estudo mortalidade elevada. Então, o valor prognóstico do strain persistiu mesmo com diferentes comprometimentos de fração de ejeção, sugerindo, então, que o artigo venha trazer que o strain oferece informações adicionais, além da fração de ejeção, no choque cardiogênico. E aí, para finalizar, eles ainda fizeram assim, então vamos estratificar esse risco ecocardiográfico à beira-leito usando aqueles parâmetros do POCUS. Além do strain, nós vamos fazer a VTI da via de saída do ventrículo esquerdo e vamos fazer a medida da pressão arterial média e ver quem que morre mais aí usando esses estudos. Bem, o limite de strain para colocar os pacientes essa aqui é uma estratificação de risco ecocardiográfico à beira do leito, de modo binário, né? Se o strain é maior que 2,8, vem para a direita, se o strain é menor, vem para a esquerda, para ver a importância desses valores na mortalidade. Bem,
foi visto que combinação do strain com variáveis hemodinâmicas, como o VTI da via de saída, o limite utilizado foi 13 centímetros, e a pressão arterial média permitiu, então, estratificação eficaz do risco de mortalidade intra-hospitalar em 4 categorias. Então, o baixo risco até o extremo risco, com a mortalidade hospitalar superior a 70% nos pacientes com strain abaixo de 2,8%. Você imagina um paciente com strain de 2,8%, como é que ele não é grave, né? Então, eles quiseram ainda refinar mais essa importância, né, do strain. O impacto continuou nos subgrupos, com ou sem síndrome coronariana, com ou sem parada cardíaca, com o uso ou não de balão intraórtico. Então, eles querem enfatizar essa importância. Então, para finalizar, esse é a foto principal, a ilustração central do artigo, falando do prognóstico, então, do strain no choque cardiogênico. Essa figura, então, apresenta o resumo gráfico, né, do estudo que avaliou, então, o strain em pacientes com choque cardiogênico, mostrando que foram, então, pacientes com choque cardiogênico que foram analisados ali na UTI, e a gente consegue perceber, então, que o artigo mostra que o strain acrescenta, então, melhor valor prognóstico adicional à fração de ejeção, especialmente, então, no contexto de choque cardiogênico, onde a fração de ejeção pode ser, então, preservada, mas a função miocárdica está gravemente comprometida. Agora, concluindo, então, eles concluem que o strain supera a fração de ejeção do ventrículo esquerdo na previsão de mortalidade, tem um valor incremental, e eles sugerem fazer uma avaliação regular do strain em pacientes com choque cardiogênico. Agora é com você, Felipe. O que você achou dele? Eu quero saber se você vai fazer strain nos pacientes internados em choque cardiogênico aí. Todo paciente de choque cardiogênico vai estar fazendo strain do ventrículo esquerdo. Imagina. Brincadeiras à parte, a gente sabe que não é exatamente uma tarefa fácil você fazer a avaliação de pacientes em choque cardiogênico, principalmente se eles estão muito graves, e que assim, você certamente não vai recorrer a essa ferramenta de maneira ampla, provavelmente, né? A gente tem limitação de janela, limitação de aparelho mesmo, né? Nem sempre você consegue levar um aparelho que faça strain até lá. Hoje os portáteis, uma parte deles já tem o strain, mas não é a regra para a maioria dos serviços. E não é à toa que nesse trabalho aí, eles excluíram aí quase 30% da amostra por conta de serem imagens inadequadas para o uso do strain. Então, ninguém aqui está sozinho, nem os pesquisadores aí. Mas você citou, e de fato é um trabalho muito, muito elegante, né? Muitíssimo elegante, muito bem desenhado e os dados muito bem expostos aí. Eu acho que é inquestionável o papel que a avaliação da deformação miocárdica traz para a avaliação da função sistólica do ventrículo esquerdo e determinação do impacto prognóstico dessa deformação miocárdica, quanto pior, né? E, inclusive, a gente tendo tantos pacientes, muito maior do que a fração de injeção, que a gente sabe que a fração de injeção, quando muito reduzida, tem impacto prognóstico, né? Às vezes, a gente sabe que a gente tem nossas faixas ali, né, de disfunção discreta, moderada e grave, com 30%, 40%, 50%, mas na prática, a gente sabe que a fração de injeção abaixo de 35% ela é muito pior do que 37%, 40%, e que abaixo de 25% também é muito ruim. Então, mesmo nesse cenário aí, o strain se mostrou uma ferramenta muito poderosa. E o mais interessante, eu vou te dizer que o que mais me chamou a atenção nesse trabalho, que foi o mais legal assim, de dado, é mostrar que essa avaliação do strain na chegada do paciente, ou seja, você ter esse dado prognóstico na admissão do paciente, parece muito, muito legal, né? Você poder já prognosticar o cara de maneira tão adequada já na chegada, realmente é muito bom. Agora, não dá para todo mundo, né? Embora eu tenha gostado muito do resultado do trabalho, acho que querer que a gente faça em todos, ainda mais de maneira repetida. Imagina você ter uma cardiografista fazendo strain na beira do leito da terapia intensiva, no choque cardiogênico diariamente, é puxado, hein? Haja inteligência artificial e o robozinho fazendo exame para conseguir fazer isso. Exatamente. A minha opinião é que, como em qualquer doença, estenose aórtica, amiloidose, qualquer doença que a gente utilize o strain longitudinal global do ventrículo esquerdo,
Valores mais baixos de strain indicam um paciente mais grave naquela doença. Então, é isso que a gente chega à conclusão também no choque cardiogênico, né? E a capacidade do strain de prognosticar mesmo onde já tem a disfunção ventricular ali, né? Bem a gravidade do paciente, exato. Eu adorei. Obrigada por nos acompanhar no Echo Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Echo Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.